Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Chegando na área com apoio diário da KTO, neste vídeo para te falar de Grêmio. Duas preocupações muito importantes do técnico Renato para o jogo contra o Caxias. Como o treinador buscou as soluções para estas questões e uma situação específica também trabalhada pelo treinador do Grêmio. E claro, a ideia de time tricolor. Mas antes eu quero falar pra você que acompanha o nosso conteúdo diário aqui no canal, tem barbada, hein? Ó, tá chegando a hora do jogo. Chega lá na KTO, te cadastra, usa o código Daniel e você vai garantir 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito, beleza? Vamos começar falando sobre o time do Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho. Não deve ter surpresas, o Kahneman jogando, a estrutura do meio-campo que poderia trazer mais dúvidas, ela está praticamente confirmada, e assim o Grêmio terá o Adriel, o João Pedro na lateral direita, Bruno Alves, Kahneman e o Reinaldo. Na lateral esquerda, Vilhaçante, Carbajo, que os dois retornam ao time, Bitelo, Cristaldo em melhores condições e o Vina na frente, Luizito Soares. Este time titular fez com que o Renato trabalhasse ao longo da semana duas questões importantes que acabaram até de certa forma incomodando o treinador. Acho que esse é o termo, né? O Renato é um cara que busca as correções. E em cima dessa situação, ele ao longo da semana trabalhou muito a questão das finalizações, mas há um ponto específico no time que o Renato fez questão de trabalhar. Porque o Grêmio entende que na questão dos jogos e das características dos laterais, tanto o João Pedro pela direita quanto o Reinaldo pelo lado esquerdo são jogadores que avançam em velocidade, porém o João Pedro tem mais intensidade para voltar, ao contrário do Reinaldo. É um jogador que chega bem à frente, mas é mais lento para a volta. E isso levou o técnico Renato a chamar a atenção não só do Reinaldo e definir muito um apoio que seria do Vilhaçante em relação às subidas do Reinaldo em cima desta demora para que volte a recomposição. Esse, portanto, foi um ponto que chamou demais a atenção do técnico Renato ao longo dos últimos jogos e também dos últimos treinamentos, e o treinador, com a volta do Vilhaçante, fez questão de orientar o atleta em relação a isso, a dar um suporte no avanço do Reinaldo pelo lado esquerdo, pela característica desse jogador. Bom, uma situação não mudou no time, não vai mudar. O Soares é o cobrador de pênaltis no Grêmio, isso é certo, e esse jogador treinou mais de 20 cobranças por dia nos últimos dias. Foi feito um trabalho de exigência ao Soares. A gente sabe que não é algo que o jogador possa trabalhar diariamente, né? Foram momentos específicos da semana que o Soares cobrou o pênalti, porque há uma preocupação em relação à parte física, à parte clínica, porque muitos preparadores físicos entendem que a repetição de um exercício ela leva à lesão. E como o futebol se tornou hoje um jogo muito mais físico, isso acaba sendo até importante para que se tenha um cuidado em relação a esta área e menos no aspecto técnico. Mas o Soares acabou fazendo treinamentos em separado, repetindo cobranças de pênaltis. Dá para dizer que o aproveitamento do Soares foi muito bom, além, é claro, das jogadas de finalização, né, que eu já salientei. O Renato fez questão de, ao mesmo tempo que é algo que internamente traz uma preocupação, tá, gente? Não adianta dizer que não, porque traz uma preocupação. O Renato tratou o assunto com certa habilidade, com muita tranquilidade, a fim de não jogar uma carga nos jogadores, mas cobrando durante os treinamentos da semana em relação a esta situação que ela faz parte hoje do time do Grêmio.
né? Nós temos um Grêmio diferente, mas um Grêmio que tem duas características hoje marcantes. A primeira delas é um time que cria muito mais que o seu adversário. E a segunda, que não é uma característica positiva, é um time que perde muitos gols. Isso requer o trabalho diário, as correções, e o Renato fez questão de trabalhar especificamente com os atletas em relação a isso. Principalmente, né, o Luizito Soares, que é um jogador que se cobra bastante. Eu vejo uma corrente de críticas, eu confesso que eu não entendo críticas ao Luizito Soares, mas ele tá perdendo muito gol, mas ele tá dando assistências para outros jogadores que também perdem muitos gols. O problema no Grêmio não tá no Soares, tá nos outros jogadores, né? Mas com toda certeza, este jogo de sábado, o cenário pode ser diferente, com o Grêmio ganhando nos 90 e o Soares sendo autor de um ou até de mais gols na vitória do Grêmio sobre o Caxias. É o resultado que você projeta, então chega na KTO, 20% de bônus para ti. Usa o código Daniel, 20% de bônus, ou seja, mais chances para você se divertir lá na KTO, beleza? Te inscreve no canal, ativa as notificações e também acompanha diariamente o nosso conteúdo, deixando o teu comentário aqui embaixo. Agora falta bem pouquinho, hein? Faltam muitos... Aliás, poucos inscritos para chegarmos a 50.200, que é a meta inicial do canal para hoje. Hoje, eu tenho certeza que hoje a gente chega em 50.200 inscritos. Beleza, gente? Aí te convido para acompanhar o jogo pela Rádio Bandeirantes. Vou estar narrando. Valeu, boa final para todos. Tchau.